Olá, mais um ColheitaCast hoje. Eu sou o Guilherme e juntos nós receberemos conhecimentos de temas espirituais que afetam diretamente no nosso cotidiano e no nosso casamento. O tema de hoje está no centro da adoração. E hoje não são mais monumentos ou pedras levantadas, mas sim decisões eternas que afetam na nossa vida. Então, se prepare, faça sua anotação e receba junto com nós o conhecimento de hoje. Pode rodar a vinheta. Então, parafraseando o convidado de hoje, o mundo espiritual é regido por altares. Verdade, verdade. Né? Já realizamos seminários, teve pregação, teve ensinamentos, mas agora será um momento que quebra a casca da noz e tira você da caixa. O assunto de hoje é altares e vamos falar especificamente sobre o altar do matrimônio e o altar do sexo. Pastor Magnus, muito prazer em ter aqui hoje. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aí para mais um ColheitaCast. É uma alegria poder estar com vocês. E como tu disse, Gui, vamos desvendar um pouco mais sobre esse tema, né? Altares tem estado em voga, né? Abordar esse tema espiritual com esse título de uns anos para cá. Mas eu quero fazer um link com um estudo que a gente faz aqui na igreja já há bastante tempo, que é maldições hereditárias, pontos de contato, pecados geracionais, são marcas espirituais na vida das pessoas. Mas a Bíblia não usa muito essa expressão pecados geracionais ou pontos de contato. Ela fala muito sobre altares. Então, quando você tem algo na tua vida que se repete, uma determinada dificuldade, que ela é reincidente, né? Provavelmente ali se estabeleceu um altar. A Bíblia fala muito sobre altares e derrubar altares. Então, uma determinada família tem um problema com a área sexual, que é o tema que nós vamos abordar hoje, né? O pai caiu em adultério, o filho caiu em adultério, o neto caiu em adultério, né? Ou tem problema de prostituição, prostituição, prostituição. Ali existe um pecado geracional, ou, trazendo para o tema de hoje, né? Existe um altar espiritual. O que é exatamente um altar? Só para a gente fazer um preâmbulo, né? Fazer uma introdução. Como o Guilherme disse, nós aqui na Igreja Colheita já fizemos uma pregação, tem uma pregação nossa no YouTube, se você quiser depois dessa transmissão procurar lá, que fala, né, que a Guerra dos Altares, se não me engano é o título, né, que fala que o mundo espiritual ele é regido por altares. Como e quando a gente estabelece um altar? Eu sei que talvez você ia me perguntar isso, né, mas sabe que eu Com sou... certeza, o primeiro ponto aqui, como é que a gente pode definir de uma forma bem crua e direta um altar? Exatamente. Eu falo muito, então eu vou me adiantando as perguntas dos entrevistadores. Exatamente. Um altar. Quando você estabelece tempo, atenção, sangue, suor e gordura, quando você dedica vida sobre algo, você está estabelecendo ali um altar. Esse é o conceito bíblico do altar, né? É algo elevado, ele tem esse viés de te tirar do plano terrestre e te conectar com o metafísico, te conectar com Deus, te conectar com os céus, né? E quando se fala os céus e tudo que nele há, né? Nós sabemos que os deuses ou que os anjos, caídos e não caídos, estão nos ares. Então, sempre que você estabelece um altar, você está fazendo uma conexão com algo físico, algo dessa vida, mas que conversa diretamente com o mundo espiritual. Então, exemplos de altares, né? Você pode tornar o teu trabalho um altar. A partir do momento... Por quê? Porque tu passa ali no mínimo 8 horas diárias, certo? Tu dedica ali sangue, suor e gordura. Pelo menos o suor tu deixa lá, né? Vida está sendo derramada ali. Então, se você não redime, se você não conduz esse esforço para Deus, ele vai se tornando um Deus em si mesmo. Me faço entender? Isso é um exemplo. Aí, outros exemplos. O poder, o dinheiro. Existem N situações que podem ser identificadas ou correlacionadas com um altar. Tá? Então, uma definição mais sucinta. Tudo aquilo que te rouba tempo, atenção,
sangue, suor e gordura, né? Você está estabelecendo um altar. Vamos lá, vou largar para ti agora. Não, pois é, a gente agora entrou no assunto do tempo, né? E da nossa atenção ali. Hoje a gente tem uma época que tudo se converge para o digital, para o celular e tudo mais, onde influenciadores até são chamados para se explicar moralmente sobre assuntos que eles não dominam. Isso. Tanto dali do mundo, quanto até do meio gospel, assim, Meio a gente pode espiritual, falar. Então a gente pode, às vezes, olhar um influenciador gospel ali que tá espiritual, que é cristão, e a gente pensa, como é que eu vou filtrado entre eu gostar daquela pessoa, admirar aquela pessoa e de tornar uma idolatria, de se tornar um altar onde eu fico totalmente preso no mundo digital. Essa palavra que tu usou, idolatria, é um link muito importante. Um altar denota adoração. Então, existe a idolatria sobre o altar. Essa é a grande diferença de altares no Senhor e de altares pagãos, né? No momento que tu está dedicando vida sobre um altar, você está estabelecendo adoração. O altar existe para adorar alguém. E se esse altar não está destinado a Deus, ao único Deus, ao nosso Deus, Yahvé, o Deus do céu, e a Jesus e ao Espírito Santo, mesmo que tu não queira, você está entronizando uma entidade sobre aquele altar. E nós estamos falando sobre altares em geral, né? Tu falaste das telas. Hoje um Deus desse século, muito estabelecido, é a internet e as suas telas, né? Ele te rouba. Eu sempre cito isso quando falo sobre esse assunto, né? De um trechinho daquela série Deuses Americanos, que é uma série, acho que até 18 mais, não é pra assistir, ela é muito pagã, muito estranha, mas tem um cortezinho dela, em que o personagem tá assim, ele tá na frente de uma vitrine, e tem uma TV, e aparece uma mulher falando ali, eu sou o Deus, falando, as telas, né? De era adorada em era adorada, as pessoas sentam em frente a mim e me adoram. Tempo e atenção, melhor do que sangue de cordeiro. É um corte, né? Mas ali é um spoiler de uma verdade espiritual sendo lançada na Netflix, assim, quem pegar, pegou. Toda vez que tu te senta em frente a uma tela, a TV da tua casa, e hoje já não é mais a TV, não é a protagonista, é o celular, né? E ali tu dedica tempo e atenção para os demônios, para os anjos caídos, para as entidades, aquilo é melhor que sangue do cordeiro. Tu não precisa sacrificar um animal ali. Quando você está dedicando vida para algo que não está te edificando, você está adorando altares das trevas. Então, é muito sério, né? A gente não consegue ter entendimento do quão profundo é. Eu sempre falo grandes ajuntamentos, e aí já envolve shows, do pequeno, do pub ao grande show. Tu está ali dedicando tempo e atenção. E todos, futebol, todos num estádio com o mesmo coração, com o mesmo intuito. Quando pessoas se concentram fortemente com o mesmo intuito, a Bíblia diz, Deus diz, que nada é impossível para eles. Quando se juntaram todos em Babel, todos falando a mesma língua, todos com o mesmo coração e com o mesmo intuito, Deus desce com seus anjos e diz, ei, desçamos e vamos ver o que está acontecendo lá. Então ele desce com os anjos e ele diz, ei, eis que o povo é um só, e se eles continuarem nessa vibe aí, nada lhes será impossível. Desçamos e confundamos as línguas. Então ele desce com seus ministros e confunde as línguas, porque muito tempo e atenção e coração na mesma sintonia pro mal é algo imparável. Então, enfim, eu não quero dar zoom em outros pontos, né? Vamos focar no tema dessa noite, que é... Só serve o puxão de orelha pra gente ver, né? Quando o irmão fica mais faceiro quando acontece algo na vida do que um momento com Jesus, né? Um momento com Deus. Então segue a nosso ponto, né? Exatamente. O Senhor fala por meio de Oséias, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Olha a importância do que a gente está levantando aqui hoje. Amém. É isso aí, né? Então, assim, pastor, quando a gente vai pensar lá nos primeiros altares da Bíblia, né? Eles faziam altares físicos, né? Sacrifício e tudo mais. Pelo sangue do cordeiro, a gente já não faz esse sacrifício. Mas quais são, tipo assim, os pontos de altares que a gente tem que vigiar mais além hoje do que o celular e trabalho que a gente falou? Tinha mais alguma coisa que dentro da nossa casa, como eu disse que é um assunto que traz para o nosso cotidiano, para o nosso casamento, dentro da nossa casa, os altares que a gente tem que podem ser tanto ruins para a nossa vida, quanto onde é o certo a gente ter, onde que a gente deve focar neles. Tá, os principais altares do lar, né? O matrimônio em si, né? A convivência do casal é um altar, é uma aliança vinculada com o Senhor.
Então, o matrimônio em si é um altar. Desde o momento que tu te casa com a tua esposa, tu estabeleceu ali um altar permanente. E o altar da mesa e o altar do leito, né? E o do leito é o que nós vamos explorar mais nessa noite, né? Mas o altar da mesa, ele é tão simbólico, ele é tão metafísico, que a gente sabe, né, que é os céus que governam a terra, tá lá em Daniel, né? Nabucodonosor, depois que ele passa 7 anos comendo como um animal no campo, ele volta-se e ele diz, então eu entendi que os céus governam a terra. Então é uma verdade. Então, é primeiro o físico, é o espiritual e depois o físico. Então, quando a gente se assenta à mesa, a gente está fazendo uma representação de algo espiritual. Tanto que lá no final das coisas existe a ceia das bodas do Cordeiro. É Então, o verdade. ápice, né? Quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós vamos sentar com ele à mesa e comer com ele. É verdade. Então, aquele momentozinho ali, ele não é um simples momento. Assim como o sexo não é um simples momento, ele é uma figura de algo muito poderoso no mundo espiritual. Então, dentro da nossa casa, nós precisamos zelar, né, por esses altares que são altares sadios e que Deus estabeleceu. O matrimônio, a mesa e o leito. Agora, a gente pode levantar outros altares dentro de casa que não são do Senhor, né, que são altares, por exemplo, a TV, né? Quando uma família, pode parecer simples isso, que pode parecer até uma bobagem para você, mas quando uma família abre mão de estar ali à mesa, com os celulares longe, né, compartilhando o alimento, dando graças ao Senhor e compartilhando vida, e vão todo mundo para a sala comer na frente da televisão, eu estou profanando um altar sagrado do Senhor, que é a mesa, o tempo à mesa, né? Há uns 2 anos atrás estava muito na moda falar em tempo de mesa, né? Vamos ter um tempo de mesa, tempo de mesa. Mas, cara, é uma verdade bíblica. Então, quando eu abro mão de estar ali celebrando o altar da mesa com a minha família para ir todo mundo para frente da TV, eu estou deixando de fazer um altar ao Senhor para fazer um altar a entidades malignas. Ah, pastor, a TV é uma entidade maligna? Não. Mas eu estou compartilhando vida com a minha família e recebendo. Ouça, a palavra existe para criar, né? A palavra existe para criar e para fazer decretos espirituais. Tudo aquilo que nós falamos, né? E disse Deus haja e ouve. Então aquelas palavras que estão saindo da TV, elas não são palavras à toa. E nós poderíamos entrar num assunto muito, muito punk aqui, Guilherme. As palavras, elas ecoam para sempre. Eu e tu já conversamos sobre isso, né? Sobre que toda palavra dita, ela fica no espaço para sempre. Ela está registrada em algum lugar. A física tenta, inclusive, estudar sobre isso, né? Que toda palavra dita, ela fica registrada em ondas sonoras ad eterno. Então, tudo aquilo que está sendo liberado da TV dentro da tua casa está ecoando. Então, se o desenho que teu filho tá assistindo está falando bobagem, aquelas bobagens estão ficando entranhadas nas tuas cortinas, nas tuas paredes, né? E eu não estou viajando, isso é algo que a ciência tenta explicar e que a Bíblia fala, né? Que quando Deus fala sobre coisas inanimadas que falarem, né? Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Porque Deus, ele pode suscitar vida das coisas inanimadas. Então, todo o nosso ambiente está recebendo ministrações, positivas ou negativas. Tá, vamos fechar a parede, senão eu vou muito longe nas minhas viagens, vamos focar. Sim, até do altar da mesa, né, foi engraçado. Hoje de manhã aconteceu, né, minha esposa fez o meu café da manhã, eu fui pegar e saí comendo assim dela. Não, ó, pega, te senta e come, sabe? Tipo, ó, a mulher sabe edificando o lar por meio do altar da mesa. Senta e come. Lá em casa briga com a minha sogra, ela gosta de comer de pé. Eu digo, não. Que isso, mulher? Senta, né? Senta, todo mundo se acalmar, a mãozinha pega, vamos orar. Para o momento que a gente, não precisa pegar a mão, né, mas que a gente ora, a gente muda o ambiente. A gente lembra que aquilo ali é um momento sério. Né? Então a gente convida o Espírito Santo para ali estar e a partir dali começa uma celebração, como se um culto fosse. Mas, mano, tô olhando pro relógio aqui, precisamos entrar no assunto do matrimônio e do sexo. Exato, porque aqui agora é assunto de gente grande. Aqui né? separa os homens das crianças. Né? Aqui a gente tira a pessoa da caixa mesmo. Aí eu quero falar, por exemplo, a gente tá no Brasil. Né? A gente fala sobre altares, sobre idolatria, a gente tem aí processos culturais dentro do Brasil que são apegados a isso. Nós temos ritmos musicais no Brasil que são apegados a isso. Que enaltecem a isso, né? De uma forma assim, pastor, para a gente explicar para quem já não é enturmado, para quem já não está no nosso meio cristão onde a gente já conhece. O que muda na vida da pessoa quando ela dedica o seu tempo a gostar desses eventos culturais brasileiros
e desses ritmos populares brasileiros que enaltecem o sexo. Bom, só aí a gente poderia ficar meia hora, né? Mas eu vou tentar correr. Cara, antes de chegar, a pergunta do Guilherme é cultura e ritmos que cultuam o sexo, né? E já vamos dar nome aos bois. O carnaval, o samba e o funk, por exemplo. No Brasil isso é uma chaga, né? Isso é um câncer no Brasil. Mas vamos um pouquinho mais para trás, tá? Nós precisamos entender o que é o sexo, sabe? Assim, de uma forma mais macrocósmica, assim. Como nós dissemos agora há pouco, o céu governa a Terra. E coisas pequenas que a gente faz na Terra, a gente o faz por sombra e analogia de coisas maiores. Eu falei que a mesa, ela não foi criada só para nós. Ela é uma representação da celebração celestial. Existe uma mesa posta nos céus, né? Então, nós um dia sentaremos à mesa com o Senhor. Da mesma forma, o sexo. O sexo ali, homem e mulher, um casal, duas pessoas se unindo, elas são uma figura de uma potência, de uma energia, de algo muito grande que Deus usou para a criação. E, cara, vamos lá, vamos tentar desenhar isso, né? Normalmente, qualquer assunto que eu vou abordar, eu vou para Gênesis 1:1. Já viu isso, né? Na escola bíblica, nós fazíamos muito isso. Eu adoro Gênesis, né? Cara, tudo que a gente for falar, ali é a Gênese, né? Como o nome já diz, é a Gênese de tudo, tá explicado ali. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá. A Bíblia é muito sucinta, né? Criou Deus, mas como que ele criou? Como é que foi esse né? E aí a gente dá um zoom e vem para a nossa vida. Como que a única coisa que o homem cria de si mesmo, não que ele cria, né? Mas a única coisa que simplesmente brota do nada é uma vida, né? Quando tu e a tua esposa, ou eu que já tenho filhos, né? Quando eu e minha esposa nos unimos, nós conseguimos produzir um ser, né? Isso é muito poderoso, isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa comum, não é uma coisa simples, né? Porque esta união, ela é tão poderosa, ela produz tanta energia no mundo espiritual, no mundo físico, que brota dali um ser. Por quê? Porque isso é uma representação do macro. Eu sempre digo, né, que os céus e a terra, eles são um casal, eles são interrelacionados. Deus criou os céus e a terra, e um não existe sem o outro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para que haja esse mundo habitável, Deus precisou criar dois elementos. E se tu for para as mitologias, e eu gosto muito de fazer esse link, porque eles trazem mais riquezas de detalhes, né? Sempre maquiado de algumas mentiras das trevas, mas eles falam de realidades espirituais. Por exemplo, eu coloquei aqui a criação é um grande ato conjugal. O ato conjugal, você sabe, né? A gente adulta, é o sexo, é a conjunção carnal. O sagrado masculino e o sagrado feminino. Todo mundo já ouviu falar sobre isso fora da igreja, né? O sagrado masculino e o sagrado feminino. Se tu for para a mitologia grega, e nós vamos projetar, depois isso para você que está em casa vai estar aparecendo aqui, nós temos a figura de Gaia e Urano. Tá? A deusa Terra e o deus Céu se unem e a partir dali começa a vida na Terra. Então, como se o céu e a terra estivessem em consonância, realizando o ato conjugal para criar. Nut e Geb, na mitologia egípcia, é a mesma coisa. O deus do céu e o deus da terra, conectados, criam tudo que existe. Né? Os índios brasileiros também tem até um livro chamado O Casamento do Céu e a Terra. Então, para os índios brasileiros, quando o céu encontrou a terra, nasceu a vida. Então, eu não estou dizendo que o céu fez sexo com a terra, mas esse poder, essa junção de duas potências, a potência masculina e a potência feminina, ela não está só para nós. Ela é algo muito grande que Deus usa. Como que Deus fez isso? Eu não sei te falar. Mas, pastor, tu não tá viajando. Eu não estou viajando, porque quando o mundo for transformado num mundo muito melhor, que quando Deus vier para a Terra, não é nem quando Jesus vier, né? Jesus vem para reinar 1000 anos, e depois, na eternidade, Deus Pai vem para a Terra. E o que vai acontecer ali? A cidade desce, né? E se conecta com a Terra, e a Bíblia fala que
ali acontece as bodas do Cordeiro. É um casamento. Nossa. Quando o céu invadir a terra, é comparado a um casamento. Então, quando lá em Apocalipse 21, um dos anciãos fala, ou o anjo fala para João, vem e te mostrarei a esposa do Cordeiro. E aí é uma cidade. A igreja é a esposa, mas também é a cidade. Então aquela cidade vem e se conecta com a terra. E quando aquilo se conecta, começa a eternidade. Um lugar onde não há mais dor, é a nova criação. Então, veja, essa figura do sexo, não é que Deus criou o sexo e depois ele, vou usar agora aquilo que eu criei pequenininho como um exemplo. Não, as coisas macro são feitas como se uma união conjugal fosse. O encontro do céu e da terra geram a vida. Me faço entender? Eu não estou dizendo que existe um Deus céu e um Deus terra. Eu estou dizendo que essa energia, que essa liberação, que assim como o masculino se une com o feminino, Deus usou essa força para criar tudo que existe. Então, o sexo é uma pequena representação desse poder de Deus que cria todas as coisas. É uma bela introdução, né, para nós entendermos. Quando eu penso dessa forma, então eu não banalizo e não simplifico o sexo. Ele não é uma coisa simples, ele não é só para a diversão dos jovens, não é só para a promiscuidade dos promíscuos, não é só para a procriação dos puritanos. Ele é um ato divino. E vender produto, né? Nossa. Que aí a gente entra em muitas camadas do que essa força movimenta. Essa força movimenta o mundo, cara. Essa força, a gente vai chegar lá, né? Mas essa força movimenta o mundo. Sabe por que não se fala mais em sexo? Porque a moral, e graças a Deus, a moral, os pudores sociais e a moral judaico-cristã, né? Que o Ocidente ele é talhado, a noção de bem e mal, de certo e errado no Ocidente, ela é talhado de Cristo para frente, né? Depois de Cristo, a igreja ela moraliza um mundo que era promíscuo por demais, né? Então a gente não usa falar tanto sobre sexo, mas ele é o pano de fundo para todas as coisas. Uhum. Da arquitetura do Freud, a psicanálise, as teorias freudianas, tudo se explica através do sexo. As pessoas não falam mais, mas as pessoas... Existe um estudo que o homem pensa em sexo 2 vezes a cada meia hora. Pensa num negócio desse. Então, um estudo científico, né? Significa que nessa nossa conversa aqui, que nós vamos... a gente tá falando sobre sexo, né? Então, mas se nós estivéssemos falando sobre outra coisa, insights acerca... Não pensar, mas insights acerca disso vem à mente da pessoa, do homem. Não sei como é isso num estudo com mulheres. Mas 2 vezes... uma vez a cada 15 minutos, vamos pensar. Isso é uma força, é um impulso quase animalesco, né? Que está muito presente no homem e não adianta ignorar isso, né? Não adianta ignorar, eu sou crente, eu sou uma nova criatura, mas a palavra fala que eu vou lutar contra essa carne até que eu seja transformado num corpo glorificado. E carregar a cruz. E carregar essa cruz, entendeu? Então, ela é uma interferência direta. Deus criou isso como uma coisa perfeita para ser usado como um culto a Ele, mas a queda do homem fez com que isso seja uma força motriz para te puxar para o pecado. Né? Então, mas eu consegui, né? Conseguimos desenhar um pouco acerca do poder que tem. E aí tu falou das músicas, né? Como o assunto ele é pano de fundo para tudo, né? E altares, quem mais é adorado é aquele que vence. O sexo ele é necessário. Ele se tu botar pessoas no futebol a gritarem, energia concentrada, intenção de coração e gritos e euforia é um bom combustível para um altar, mas nada se compara ao sexo. Tanto que lá no Velho Testamento tu vai ver a figura das prostitutas sexuais, né? Os templos pagãos, o templo de Baal, o templo de Aserá, de Astarote, de Milcom, a Bíblia cita por nome mais de 50 deuses. Os templos desses camaradas, que nada mais são do que anjos caídos, né? Dentro dos cultos, de todos, haviam o sexo cultual, que nada mais é do que as sacerdotisas, que eram prostitutas, e sacerdotes, que eram prostitutos. A Bíblia chama eles de sodomitas, às vezes, né? E se tu der um Google para procurar sodomia, é homossexualidade, sexo anal, homem com homem. Então, isso era utilizado nos altares, tá? Porque sangue, adoração, música é importante, mas esse ato, é claro que no adoração ao Senhor, isso não está dentro dos templos. Aonde que se adora... E olha só isso que o pastor vai falar aqui, pode parecer loucura. Aonde que se adora ao Senhor com sexo? No altar do leito conjugal. Bendito seja entre todos
o leito sem mácula, porque Deus julgará os infiéis, está lá em Hebreus. Honrado seja sobre todos, não é bendito seja. Honrado Uhum. seja sobre todos o leito sem mácula. Porque ali é um momento onde tu e a tua esposa, na mais profunda intimidade, ninguém está lá. É tu e a tua esposa. E aí que tá o princípio, ninguém está lá. Se está alguém lá, você não está adorando o Senhor, você está Cultuando alguma coisa. demônios, cultuando demônios. Eu já fui lá na frente. Mas então, cara, a música, né? Tu traz algo que é sagrado e íntimo ao público. Quando tu vê aquela procissão lá de carnaval no Rio de Janeiro, que é o mais punk do Brasil, né? São pessoas nuas, né? Com músicas e com danças extremamente sensuais, né? Que se comparam aos grandes bacanais e aos grandes cultos de sexo do passado, né? Nada, é Sodoma e Gomorra na avenida, entendeu? É promiscuidade full sendo televisionado pro Brasil inteiro e pro mundo, trazendo uma estigma, uma fama pro Brasil de país do sexo, país do carnaval, né? Então é terrível. É um altar profundo, um altar perene, né? Que se repete no mesmo lugar, nas grandes cidades do Brasil. Isso tem muita importância. A Bíblia trabalha com capitais, né? Existem cidades importantes, Jerusalém, o Egito, a Etiópia, Damasco, a Síria. Então a Bíblia fala de pontos nodais e toda a capital de um lugar é um ponto espiritualmente importante. Porto Alegre derrama sobre todas as cidades do estado, territorialmente e espiritualmente falando. Rio de Janeiro, capital, derrama sobre todo o estado do Rio e sobre o Brasil, foi uma das capitais do Brasil. Uhum. Então, tu faz um culto ao sexo lá, à promiscuidade, à idolatria sexual, você está derramando esse principado sobre toda a nação. E todo aquele abobado que liga a televisão e recebe esse lixo pelas telas, você está trazendo aquela promiscuidade sexual para dentro da tua casa. Ah, pastor, não é assim, eu sou crente e eu gosto de ver carnaval. Tu não é crente, tu precisa se converter. Se tu é crente e assiste carnaval em fevereiro, tu não entendeu nada do princípio. Ah, mas eu não gosto, mas o funk passou no funkzinho gospel. Não, cara. Ou coisas que eu ouvia por ser música, né? Deus criou todos os ritmos. Então, não. Quem falou que Deus criou todos os ritmos? Ah, porque Deus criou todas as coisas? Não, Deus não criou todas as coisas. Deus tem prazer em que seus seres criados criem novas coisas. Deus não é centralizador. Então, a música ela vem no céu, mas ele ensinou aos anjos as músicas, e os anjos são multiplicadores de música. E tem anjos caídos e anjos do Senhor. Então, tem ritmos que nasceram para adoração. Dá um YouTube aí, procura. Tem um cara falando assim que, se tu fizer, falando que no axé, music e no funk existem toques sagrados. Não é nem aquele do Aposã, é um outro. E aí ele fala, então se tu tocar acho que é agueré, não quero mentir, é um ritmo do candomblé. Se tu tocar ali um agueré, não interessa se tu canta Jesus. Quem tu tá invocando é a entidade. Entendeu? Então não dá pra maquiar. Não dá. Tipo assim, tu não pode servir coisas santas em cima de uma bandeja promíscua, né? Tu não pode adorar o Senhor em cima de um altar de esterco. Sabe? Tu não vai. Meu irmão usa um exemplo assim: tu não vai tomar vinho num pinico. Uhum. Entendeu? Por mais limpo que ele seja, é um pinico. Pinico é pra defecar ali, não é pra usar isso, entendeu? Então tu não vai pegar um funk e botar uma letra gospel e achar que aquilo não vai chegar ao Senhor. Não adora o Senhor. Adora entidades malignas. Não dá para se basear no versículo que dizem, na palavra que diz que perante Jesus, né, todo joelho se dobra. Não dá para se agarrar nisso, Não. porque senão daqui a pouco a gente tá aí batucando e dizendo que é para Jesus. Exato. Isso, cara, é um problema, porque eu sei de igrejas sinceras. A Bola, por exemplo, eles fazem um trabalho bacana de evangelismo no carnaval. Pessoas são alcançadas? São alcançadas, porque a Bíblia diz, Paulo diz assim, ó, uns pregam com sinceridade, outros pregam com falsidade para me deixar nervoso. Mas pouco importa, contudo que seja pregado. Então a pessoa pode ser um hipócrita pregando o evangelho, ela não pode não ser salva, mas o evangelho está sendo anunciado. Então quando o cara vai lá pro carnaval e alguém é ganho, glória a Deus, mas não é lugar para pregar. Não é lugar, sabe? Deus não mandou Ló. Ló não era nem para estar morando em Sodoma. Uhum. Mas quando Deus manda os anjos lá, ele não diz assim, ó, sai e prega para aquele pessoal antes de sair. Não, ele mandou sair. E quem olhasse para trás morria. E a mulher de Ló olhou para trás e morreu. Então tem lugar que não é para te estar. Entendeu? Não. Ai, pastor, não. Não é para estar. Ali é um culto, sabe? Então, é complicado, mas para te ver, o sexo é usado como uma ferramenta musical, né?
para enredar os pés das pessoas. Então, se você é crente e gosta de balançar o esqueleto com funk, você precisa de libertação. Existe um altar de prostituição na sua vida. Prostituição. E você precisa derribar. E se você ensina os teus filhos, você está lançando um pecado geracional sobre eles que você vai responder. Se você bota a tua criança para rebolar, se você bota shortinho no teu filho, cropped no teu filho, você é responsável por prostituir o teu filho, por sexualizar a criança antes do tempo. E com coisas perversas. A Bíblia fala sobre modéstia, né? Até nas nossas vestes, né? Aí a gente olha qual é o traje do carnaval, ou a vestimenta padrão de algumas culturas musicais, assim, até o funk. Então a gente vê que às vezes é bem enfeitado, muito colorido. Então a gente vai lá na Bíblia e lê Ezequiel 28, que fala sobre Lúcifer, né? A queda de Satanás. A queda de Satanás. E mostra que ele era um ser muito enfeitado. Muito enfeitado. Que ele era um ser, uma alegoria, parecia um carro alegórico. de escola de Ele era um samba. carro alegórico. E ele se abobou, né? Ele não... Tu vê, Deus, ele quer que seus filhos, eles sejam revestidos de honra e glória. Deus quer nos honrar. Mas, às vezes, eu acho que eu até tinha anotado isso para falar um pouquinho mais à frente sobre Salomão, né? Às vezes, tem coisas que demais te estraga, né? Satanás, ele se estragou. Ele... Perfeito eras em todos os seus caminhos, até que se achou maldade em ti. Tá lá em Ezequiel 28 e Isaías 14. Ele se abobou. Ele disse, eu sou tão glorioso. Olha pra mim. Eu sou um carro alegórico. Mas ele olhando pra cima, ele via um Deus mais glorioso que ele. Disse, cara, eu quero aquela glória. Não é melhor. Eu não quero a glória dele. Eu quero sentar acima dele. Ele queria botar o seu trono acima do trono de Deus. Ele não queria nem destruir Deus. Ele queria só trocar, assim. Ele queria ficar acima de Deus. Ele perdeu o norte. Mesma coisa Salomão, né? Lá atrás, na lei, cara, uns 500 anos antes de Salomão ser rei, quando Deus passa a lei no Sinai, ele diz, quando o povo pedir um rei, porque o povo vai pedir um rei, que esse rei não tenha muito ouro, muito dinheiro, para que ele não se corrompa, e não tenha muitas mulheres, para que ele não se perca em idolatria. Tava lá. Anos se passam, vem Saul, um rei que começou bem e se perdeu, vem Davi, um rei segundo o coração de Deus, e vem o filho de Davi e pede sabedoria, né? Então ele pede sabedoria, ele ganha sabedoria, ele foi o cara mais sábio que existiu depois de Jesus, né? E ele consegue a proeza de... Ele fez as duas coisas que não era, que Deus recomenda na lei, que não era para fazer. Muito dinheiro e muita mulher. 1000 mulheres, e a Bíblia diz, no fim dos dias, Salomão, o coração de Salomão não era reto diante do Senhor, porque ele cai em idolatria com tantas mulheres, entendeu? Então o laço dele foi o altar do sexo. Mesmo tendo sabedoria. Cara, toda a sabedoria, o cara foi, a Bíblia diz que ele discorreu desde o cedro do Líbano até o musgo que cresce na parede. O cara era um botânico, o cara escreveu sobre tudo, e sobre tudo mesmo, até sobre umas coisas do nhanha. E ele se perdeu com qual altar? O altar do sexo. Na cama ele foi enredado também 1000 mulheres. E ele pegou mulher de todos os povos para ser esposa dele. E aí cada uma tinha um deus. Aí na velhice, a pessoa idosa vai perdendo os freios, né? Ele começou a levantar templos em Jerusalém, no monte do templo. Inclusive ele fez um altar a Moloque, onde queimam crianças, né? E no fim ele estava queimando, no fim ele estava... Né? Se perdeu porque foi enredado pelo sexo. Então um ponto ali que a gente falou agora ali, que Salomão teve muitas mulheres, cada mulher que se relacionava tinha um deus diferente. E olha o rebuliço espiritual dessa mudança, onde ele se relacionava com mulheres que cultuavam outros deuses. Qual era o reflexo disso? Qual era o resultado disso? Ele acabava entrando no mesmo xalalá, na mesma conversa. Cara, eu tô vendo que eu não vou nem andar no meu script aqui, porque a conversa... Vamos ter que fazer a parte 2. eu tenho que fazer várias partes desse mesmo podcast aqui. Cara, vamos lá, eu já vou pulando lá pra frente. Quando você se une com alguém, qual é o plano, né? Não, eu vou voltar. Eu vou chegar em Salomão, mas eu vou voltar. A Bíblia fala assim, ó, em Gênesis 2, 20 a 25. E Adão pôs nomes em todo gado, em todas as aves, em todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea, ou seja, alguém que lhe correspondesse. Ponto. Tá. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo em Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É aqui
Já em Gênesis 2 entra o versículo do casamento. Portanto, por isso, por causa disso, porque a mulher foi tomada do homem e no homem falta um pedaço. E esse pedaço se chama mulher. Por causa disso, por causa dessa história que acabou de ser contada, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E isso é o ato conjugal, é o sexo, né? E serão os dois uma só carne, né? E ambos andavam nus, homem e mulher não se envergonhavam. E aí, quando Jesus cita isso lá na frente, ou Paulo, porque esse mesmo versículo é citado por Jesus e por Paulo. Eu não lembro qual dos dois que cita, que diz, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Acho que é Jesus que fala. Ele coloca um plus, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O que tu quer dizer com tudo isso, pastor? Primeiro, vocês vão ver uma imagem agora que é essa imagem aqui, Guilherme, ó, do DNA. DNA. Essa é uma interpretação do pastor. Tu não vai ver ninguém falando sobre isso. Isso é um revelamento que Deus me deu. Revelamento é bom, né? Na imagem que você está vendo, tem uma costela humana e um código genético. E se você botar as duas imagens, uma do lado da outra, elas se parecem, né? São ripinhas, assim, né? As costelas são ripas e o genoma é umas ripinhas. Seja lá o que foi contado para Moisés 2000 anos depois, quando ele escreve o Gênesis, né? Ou o que ele viu para escrever o Gênesis, eu penso que é algo muito mais profundo, né? Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Então, se o homem consegue fazer experimentos genéticos, Deus, ele é o pai da genética, né? Então, o que Deus fez ali com Adão não foi, como a gente conta para as crianças, tiraram a costela. Ele pegou o DNA do homem. Tá? Entendeu? Eu penso que a costela que ele pegou foi ele fez um experimento genético, né? Ele tirou um pedaço da essência de quem o homem é. Por que ele diz assim, ó, essa agora é osso dos meus ossos e carne é da minha carne? Ele não tirou carne. Ele tirou osso, se osso fosse, né? Não, ele tirou a essência do homem, o DNA do homem. Olha, fica bem mais bela assim, essa interpretação, né? Não, agora a gente quebrou a casca da noz mesmo. Profundamente, né? Essa aí é nova até pra mim. Pra ti que gosta de ciência e diz, o Gênesis, ele é muito infantil para mim. Então, dá um passo a mais, pensa fora da caixa, né? Acho que uma explicação dessa é um pouco mais profunda. Deus, ele é o criador da genética. Então, ele tira lá do âmago do homem um genoma e faz a mulher. E eles são completos, um completa o outro, né? E aí, existe até uma análise filosófica, né, da anatomia do homem, né? A mulher, ela tem uma cavidade, um buraco em si, que só pode ser preenchido pelo homem. E aqui é conversa de adulto, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? O ato conjugal, ele é um quebra-cabeça, né? Um homem e uma mulher, eles se encaixam e ali eles se completam. Aquilo que falta na mulher, o homem possui. E a conjunção carnal é o momento onde eles se tornam uma só carne. Porque porque a mulher foi tirada do homem, um é incompleto sem o outro. E aí portanto, por esse motivo, por causa deixará o homem pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então eles voltam a ser um. Olha que belo e que profundo é isso. Então o sexo não é uma coisinha. Deus pegou um ser e dele fez dois. Mas eles são incompletos até que eles se encaixem novamente. Assim, da mesma forma como o homem ele tem um vazio, foi tirado um pedaço dele e ele não sossega enquanto ele não encontra esse pedaço. Da mesma forma, a mulher precisa do homem que preenche o seu vazio, e falo da anatomia, né? E isso é o ato conjugal. Olha a beleza da construção, né? Então, não é uma coisa para ser feita num canto em pé no carnaval. Não é uma coisa para ser feita na zona do Baixo Meretrício, em cima de uma cama podre. Não é uma coisa para ser feita entre dois homens. Não é uma coisa para ser feita com animais. O sexo é um ato divino de criação. Quando eu falo isso, eu me empolgo, assim, porque se nós víssemos a beleza e a importância do que há nisso tudo, não banalizaríamos, nem muito, tão pouco seríamos promíscuos, ou desejaríamos o ser, né? Consegui falar sobre isso. Aí, agora eu chego e eu tô controlando o relógio aqui, porque você precisa dormir essa noite, né? Mas até meia-noite a gente termina, querido. Com certeza, em nome de Jesus. Eu vou fazer mais um link. Tu tava perguntando lá sobre Salomão, né? Nós tínhamos falado sobre Salomão, e quando ele se unia a mulheres pagãs, ele acabava trazendo aquele DNA pagão para ele. E eu quero dar um zoom sobre isso, Guilherme. Veja só. O sexo é um ato divino de criação. É uma aliança feita a três. No meu convite de casamento tinha o seguinte texto. Meu e da minha esposa linda, Dani, um beijo para você. Melhor é serem dois do que um,
Eclesiastes 9, 4, 9 a 12. Porque terão melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha que loucura esse texto, né? Um cordão de $3. Ele enlouquece. Porque ele fala, é melhor ser dois do que um. Sim. Ele fala sobre tudo que dois podem fazer juntos. E no fim, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Exato. O que é isso? Né? Por que o pregador, que aqui prefigura Jesus, né? Quando Salomão em Eclesiastes se identifica como o pregador, ele é uma figura de Cristo. Ele vem com essa. Por quê, queridos? Porque quando o homem se une à sua mulher, a única mulher, né? E aqui essa semana fui perguntado lá no meu trabalho sobre por que Deus não rechaçou a poligamia. E um dia nós podemos fazer um podcast só sobre isso, né? Porque Deus cria Adão e Eva. E depois no Novo Testamento a gente vê que está restaurada a monogamia. Pedro tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. E quando João fala, e quando Paulo fala à igreja, ele fala que o pastor seja esposo de uma mulher só. Que o presbítero seja esposo de uma mulher só. É restaurada a monogamia. Mas nesse gap, a gente vê a poligamia a varrer nos patriarcas e Deus não combatendo muito isso. Mas isso fica para um outro podcast. Mas Jesus, quando perguntado, ele fala, quando perguntado sobre por que Deus deixou dar a carta de divórcio, ele diz, por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. O princípio foi uma mulher. Então, monogamia, um homem, uma mulher. Quando esses dois se juntam, ali existe um ato criacional, uma aliança feita a 3. E eu botei até um rodapé aqui, ó. Você não precisa ser crente. O leito monogâmico é abençoado por Deus. Vou repetir. Você não precisa ser crente. O leito monogâmico, quando um casal é fiel, porque tem muito casal que é fiel e não é crente. E tem casal que é crente e não é fiel. Mas quando um casal vive monogamia, um único parceiro por uma vida toda, eles estabelecem um altar na sua casa que é abençoado. Por isso que existem tantas famílias abençoadas, que não são crentes. Mas eles foram monogâmicos, eles foram fiéis. Então eles têm filhos fiéis, eles constroem uma prole. Quantos já não viram? Família? Mas isso é porque é uma família germânica. Isso é racismo. Isso é princípio. Não, a pessoa que pensa assim é uma pessoa racista. É um princípio. Independente da melanina da pessoa, se a pessoa tem uma família bem estruturada, não estou dizendo que ela não precisa de Deus, mas ela vive princípios de Deus e ela prospera. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Se você tem muitos parceiros, você se deita com demônios. Assim como um lar monogâmico, Deus está ali, mesmo que essa pessoa ainda não tenha se entregue para Jesus. Pessoa que pratica um ato conjugal saudável, monogâmico, Deus abençoa aquele leito, o contrário é verdadeiro. Se você tem vários parceiros, você não está... É sempre um cordão de 3 dobras. Entendeu? Uma união sexual é sempre a 3. Ou com Deus, ou com demônios. E vai estar projetado uma imagem bem xarope de um casal, assim, bem feliz. Olha aqui, né? Um casalzinho feliz e um casal com demônios na cama, né? Vai aparecer pra você agora. Porque é isso aí. Se você... E aí, queridos, entra uma série de outros fatores. O cara que é casado e adultera, esse cara, ele sabe que ele tá acorrentado, se ele é cristão, ele sabe que ele tá entrelaçado com uma legião de demônios. E se o cara não é cristão, até uma certa altura, aqui dentro, a consciência grita. Ele sabe que tá fazendo algo muito perverso. Porque não tem. A Bíblia diz que aquilo que é feito às escuras será proclamado dos telhados. Não existe nada que fique oculto para sempre. Então, cara, se fosse bom, ele fazia as abertas, né? Se fosse você, que é adulto. Pra que esconder, né? Se fosse algo saudável, você faria as claras. Então, essa pessoa está se deitando com demônios. Jesus fala que o adultério não precisa se deitar. E aí, Jesus vai... E aí, quando nós formos falar sobre masturbação, nós vamos chegar nesse ponto, né? Jesus fala abertamente para você, adolescente aí, que tá escravizado pela masturbação. E eis que te digo um mistério, né? Se o cara é escravo da masturbação, principalmente o homem, né? É escravo da masturbação na adolescência e na solteirice, ele leva aí essa prática para o matrimônio. Não existe uma fórmula mágica, não existe como no dia lá o pastor abençoar e você ser liberto disso. Muitos se enganam, né? Então, quando eu casar, então eu vou ter sexo e vou
parar com essa prática. Não, esse é um vício e você vai levar pro teu casamento e isso é um laço mortal. Por que eu entrei nesse assunto? Porque você falou Traição. sobre traição. Que Jesus deu um zoom. Jesus deu um zoom, né? Que vos disseram os antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, né? E aí, quando Jesus termina de falar isso, portanto, se teu olho direito te faz pecar, arranca e lança fora de ti. Porque é melhor que entre na vida sem um olho do que tendo os 2 olhos seja lançado no fogo do inferno. Portanto, se tua mão direita te faz pecar, do que ele estava falando, querido? Ele estava falando sobre olhar para as mulheres. E aí ele bota um portanto é uma conjunção. Então, portanto, se tu não te controla, corta a tua mão fora, porque é melhor. Adolescentes, vocês sabem do que Jesus estava falando aqui, né? Porque é melhor que tu entre na vida manco ou sem uma mão do que tendo as 2 mãos seja lançado. Então, tamanho é o problema, tão sério é esse altar do sexo, que Jesus vai abordar isso com profundidade, que a Bíblia toda vai falar sobre isso. E, enfim, acho que respondi sobre a questão. E Salomão, por que eu falei tudo isso, né? Porque Salomão começou a se deitar com demônios, velho. Né? Se tu começa a ter muitos parceiros, as impressões espirituais, as cargas espirituais, os altares espirituais que aquela pessoa carrega, você está introduzindo no teu corpo, literalmente. E não só a mulher, né? O homem também introduz. E aí a gente pode falar sobre isso, né? Sobre as trocas que existem no sexo, trocas de DNA. Não sei quantos já leram sobre isso, existem estudos sobre isso, né? Que a gente acaba assimilando características genéticas da mulher, podem ser encontradas no homem e vice-versa. Então, e aí quando você tem vários parceiros? Né? Pastor, e o que eu faço com o meu passado? Eu tive vários parceiros? Não. O sangue de Jesus tem poder para resetar a tua vida, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Mas você precisa estabelecer um marco temporal, né? Um altar. Daqui para frente é diferente. Daqui pra frente é puro. Agora, se eu me converto, male, e a partir daqui eu continuo tendo práticas aí, pior é essa situação, porque melhor for se tu não conhecesse a verdade. Tu conhecendo a verdade, tu seguindo nessas práticas, você está em rebeldia contra o Senhor, que é análogo ao pecado de feitiçaria. É um assunto que eu queria trazer agora, bem o que tu falou, para alertar e exortar os jovens aí que pensam em casar. Olha só, vigiem, né? Com quem vocês vão se unir. Porque olha do exemplo de Salomão, olha do que a gente falou. Não dá para chegar e dizer assim apenas, a nova criatura é, e continuar se deitando na graça, achando que tá tudo certo e continuar rateando. Exatamente. A escolha do parceiro ou da parceira, ela é algo muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. É claro que existem parâmetros importantes físicos, né? Mas, na verdade, parâmetros físicos revelam princípios espirituais. O cara ser trabalhador, o cara ser esforçado e vice-versa, né? Se é uma pessoa estudiosa, trabalhadora, provedor. Se o cara é alguém assim, normalmente ele já tem dentro de si princípios morais fortes. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa é relaxada, tem demônio na pessoa. Repito, pessoas relaxadas têm demônio. Então, se você tá olhando para um menino e aquele menino é relapso com sua higiene pessoal, com a sua apresentação, com o seu trabalho, com as suas coisas, esse menino tem demônios. E como é que ele tem demônios? Porque ele tá entrando por alguma porta. E normalmente na juventude e na adolescência, a porta é o sexo. Né? Essa pessoa provavelmente tem problema com pornografia. Então, essa leitura precisa ser feita. E o contrário também é verdadeiro com as meninas, sabe? E aí, se tu não... A coisa mais importante que tu vai trazer para perto de ti é a carga espiritual dessa pessoa. Então você precisa conhecer com quem você está. Vocês viram que tá falando contigo. A Siri quer participar do, né? Um dia nós vamos falar sobre a inteligência artificial, gente. Aí vocês vão ver que o bagulho é muito profundo. Mas isso fica para um outro podcast. Então, só para fechar isso sobre escolher, né? Falamos de Salomão, falamos que ele se perdeu porque tinha muitas mulheres, não soube escolher. Mostramos aqui por A mais B que a gente sempre faz sexo a 3. Na santidade de um leito conjugal no Senhor, vocês estão sempre se unindo, você, sua esposa, ou seu esposo, né, vice-versa, e Deus, e Jesus, o Espírito Santo está ali. Ele não se esconde, não é um ato vergonhoso, porque nós somos de 2 extremos, né?
Nós somos da barateza, que era a poligamia antes de Cristo, né? Que Roma era uma barateza, né? Os generais romanos... Grécia. Não, os caras eram pederastas, os caras eram uns animais, assim. Entre eles era terra de ninguém, sabe? Não tinha regra, Não tinha né? regra. Eles tinham aquelas termas, aqueles saunas. A sauna foi criada no Império Romano. E eles iam pra lá e a barateza era geral. Tudo legalizado. Tudo podia. E aí, quando vem o cristianismo moraliza o mundo. Mas aí a gente sai de um extremo para outro extremo, né? Que no medievo, na Idade Média, começaram... Tudo é pecado, até que chegou um ponto em que o sexo, ele era sujo, ele era só para procriação. E talvez você já deve ter ouvido falar do lençol furado. Mas chegou um ponto... Isso, cara, os imigrantes italianos e alemães ainda conheceram isso. Que havia um lençol com um buraco, e que ele era usado só... Entendeu? Não poderia haver um contato entre o esposo e a esposa. Botava ali um lençol só para fazer a cópula, né? Porque era sujo, era pecado. Então o cristianismo moralizou o mundo, mas acabou pintando de sujo algo que é belo e puro e santo, né? Nem 8 nem 80. O sexo, ele é belo, puro e santo quando praticado no Senhor. Ele é para ser vivido, aproveitado, e depois nós vamos ler a Salomão falando: deleita-te com a mulher da tua mocidade, bebe da tua fonte, porque esse é o teu quinhão da vida. Tipo assim, o teu prêmio pelo teu trabalho, por teu esforço, é poder se deleitar com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o sexo, ele é feito como uma fonte de delícias para o casal. Ponto. Isso é bênção, isso é vida, tá? Mas quando praticado como um altar ao Senhor. O pessoal em casa tá anotando aí junto, tá? A gente já falou de altar, falamos de sacrifício, falamos de sangue, mas agora eu quero que a gente junta tudo isso na sopa aqui, nesse carreteiro aqui, ó, só. Vamos falar, pastor, sobre sacrifício, sangue e o sexo. A gente falou o sexo, a troca de DNA, essas coisas tudo, mas há sangue ali. Envolvido. Há sacrifício ali. E aí, vamos lá. Existe um livro, eu não li esse livro, até porque eu sou menino, né? Mas eu sempre receito para as meninas o porquê do ímen. Chama o porquê do ímen. Porque, se você ler um pouco, a ciência não explica o motivo. Ele não tem uma função. O ímen, para quem não, porventura, se você nos assiste, não sabe, né? É o selo da virgindade, né? É algo que as mulheres possuem. Algumas poucas mulheres, isso não é darwinismo, não é evolução, não é seleção natural, mas algumas mulheres não sangram em seu primeiro ato conjugal, e tá tudo bem. Por algum motivo, o ímen apresenta ali uma elasticidade, ou ele já foi rompido andando de bicicleta, sei lá. Mas é uma porcentagem muito pequena. Via de regra, toda mulher, no seu primeiro ato conjugal, sangra. Por quê? Não tem motivo. Não tem um motivo anatômico, fisiológico. Natural. Não tem uma razão de ser. Ele é um selo espiritual que Deus ali pôs para marcar essa aliança, que é a aliança mais profunda que duas pessoas podem firmar. Olha, por isso que eu digo, cada vez se torna mais belo e profundo e grandioso o ato conjugal. Isso é para nos gerar, primeiro, alegria, para celebrar mesmo, né, com a esposa, e temor do Senhor. Olha quanta preocupação Deus pôs em cima de algo que as pessoas banalizam tanto. Não é banal. Ora, e isso é algo que na antiguidade, no judaísmo, né, era preservadíssimo, né? Inclusive os judeus sempre foram os únicos povos que preservavam isso. Depois o Islã, né, depois os árabes, que são filhos de Abraão. Porque os demais era barateza, né? Terra de ninguém. Desde o pré-dilúvio e no pós-dilúvio sempre foi assim, queridos. Quando Jesus fala, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento, estava falando, era uma forma mais polida de dizer que era uma barateza, que era tipo Sodoma e Gomorra, sabe? Ninguém era de ninguém. Então, já o povo judeu, o povo escolhido por Deus, é introduzido à santidade ali, né? É introduzido à santidade ali. Então, por quê? Porque, e aí nos costumes, né? Até eu botei uma imagem, acho que vai aparecer para vocês também, de um lençol sangrado, né? E tem até uma lei, olha aqui, ó. Deuteronômio 22:15. Eu tô lendo na nova versão da linguagem de hoje. Nesse caso, falando sobre uma aliança, né? A moça obrigatoriamente casava-se virgem, né? E aí, o homem poderia infamar, dizer, não, ela não sangrou, ela não era virgem, querer devolver a mulher.
E aí aqui diz assim, ó, nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade no lugar do julgamento na praça pública e mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando se casou. Entendeu? Tinha uma lei. Então, o ímen, na lei mosaica, na lei de Deus, não é mosaica, Deus que deu essa lei, ele era uma prova de santidade. Ei, ó, eu entreguei para esse sem vergonha aqui uma filha virgem, ele tá querendo devolver a guria, entendeu? Era um símbolo de pureza e santidade. Então, por que Deus deixou isso? E com sangue, porque alianças de sangue são alianças profundas. Quer um exemplo de uma aliança de sangue muito profunda? Um parto. Por que tem que sangrar? Porque naquele momento ali, ele é algo tão gigante, ele é tão cósmico, que a lua influencia nesse momento. Nossa. Pensa. E é outra coisa que a ciência não explica, mas a nossa... Como é que é o nome? A mulher... A mulher que faz o parto lá. Esqueci o nome da especialidade médica. Obstetra. Obstetra. A nossa obstetra disse... Eu perguntei pra ela, tá, doutor, e aí? Ela disse assim, ó. Na faculdade não pode nem mencionar isso, porque eles acham loucura. Mas eu faço parto há 20 anos. E assim, ó, troca de lua, ou lua cheia, ela falou, eu tenho que estar preparado para fazer 20 partos. Porque trocou a lua, ela tem influência direta, Magnus, mas eu não sei te dizer como. E na faculdade a gente não estuda. Mas a gente sabe que os céus governam. Né? Deus colocou esses astros para sinais e para influenciar a Terra. Em Jó fala, tu sabe determinar a influência dos astros sobre a Terra? Então, os astros, então até a lua participa desse momento. Porque é algo divino, é algo sagrado, uma vida, é o fruto do ato conjugal. O ato conjugal se deu e uma vida foi gerada, e quando a criança nasce, sangra. E ali existe a possibilidade de troca sanguínea, né, da mãe com o filho, porque até então eles não trocam. Até, inclusive, uma mãe que é soropositiva, ela pode ter um filho sem ser soropositivo, né? Mas ali no parto, eles trocam sangue, porque é um troço divino. Fazendo a relação, né? O sexo é a mesma coisa. É algo tão poderoso. Ah, mas depois que perde a virgindade já não. Você sabia que quando sempre há sangue, a fricção, né? A fricção, ela gera sabe os capilares? Os vasos capilares, que são as veias mais fininhas que nós temos, sempre se rompem. A gente não percebe, né? Por causa dos fluidos corporais. E, queridos, tira a criança da sala. Todo mundo sabe do que nós estamos falando aqui, né? Sim. Por causa dos fluidos corporais, a gente não percebe, mas sempre há troca de sangue em todo o ato conjugal que tu pratica, sabe? Inclusive, o esperma leva pequenas partículas de sangue, então você sempre está renovando a tua aliança de sangue com a tua esposa. Então, não é algo simples. Não. No sêmen tem a costela que a gente comentou antes ali, o DNA, o né? DNA está ali, cara. E o sêmen, ele é... Cara... E aí, vamos... Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Tamo lá, estamos quase fechando nosso horário. Nós vamos chegar, né, nesse patamar do sêmen. Só ver se eu não esqueci de nada aqui. Eu só tenho 28 perguntas ainda que eu fiz do conteúdo, né, que a gente estudou. 28 perguntas, que vai dar tempo, né? Porque Deus, ele para o sol quando precisa. Não, tá, vamos encerrar então esse ponto do sangue e do ímen, né? Acho que a gente conseguiu explicar um pouco. Tudo isso, queridos, é para gerar surpresa em você e enriquecer o teu conhecimento, e você que é casado, você que vai casar, todo mundo ou é casado ou vai casar, né? Se é crente, né? Em nome de Jesus. Então, para você botar peso no ato conjugal, para que isso tenha valor, para que isso seja um altar para você, já antes de você ser casado. Porque como é que tu constrói um altar de sexo antes de casar? Pondo valor e santidade nisso. A Bíblia fala em Cantares, não desperte o amor antes que seja tempo. Repito, não desperte o amor antes que seja tempo. Então aqui eu quero fazer, já entrando na questão da masturbação e coisa arada. Eu ouvia, e aqui está o Gé na técnica, que não vai me deixar mentir, eu ouvia do nosso pastor de jovens, né, que a masturbação era errada, mas que Deus tinha criado uma válvula de escape, que era a poluição noturna. A poluição noturna é uma válvula de escape. Não é verdade. Não dizendo que ele mentia, mas o conhecimento estava limitado. A poluição noturna ela só ocorre quando há estímulo. Quando tu foi na praia e viu um monte de mulher de fio dental, talvez, se tu é um jovem que anda em santidade e não te masturba, tu vai ter uma poluição noturna. Ou se tu estava vendo um filme, crente não vê filme adulto, mas às vezes o filme tem uma cena ali, tu esqueceu de pular aquela cena, você parou de leitão e não pulou a cena, porque crente
pula a cena de sexo, ainda que tu seja casado. Por quê, pastor? Porque aquilo é prostituição. Altar. É um altar. Tu tá vendo outra mulher pelada, ou seminua, né? Nos filmes que tem cenas de sexo, tu tá vendo outra mulher seminua, outro homem seminua, e aquilo vai te estimular pra te coabitar com a tua esposa, então tu precisa ver outra mulher pra te estimular pra tu querer a tua esposa, então tu tá com um baita problema. Então o crente faz esse filtro, mas o jovem não fez, então ele teve uma poluição noturna, então bênção, isso foi Deus, a válvula de escape de Deus, não. Cantares, não desperte o amor antes que seja tempo. Se você despertar, porque Deus não erra, certo? Então ele não criou o homem com um desejo sexual aos 12 para ele casar com 20. Uhum. Não, ele não erra. Então, se você estimular isso, você vai ter desejo. Se você deixar isso. E não tem problema. Não atrofia de não usar. Ele é para ser usado na hora certa. No momento que tu casar, isso vai ligar. Ah, pastor, mas eu não sei de nada. Exatamente. A tua primeira vez, jovem, casal, virgem, cristão, vai ser ridiculamente inocente. Ela vai ser. Depois de passados anos, você vai aprender a se relacionar com a tua esposa. A primeira vez vai ser uma graça. Mas ela é feita para isso mesmo. Para você conhecer, descobrir, desvendar você e ela. E ela vai ser a tua referência sexual para sempre. Amém? Cara, que você possa viver isso. Você que é jovem, cristão, virgem e leva as coisas a sério. É assim que Deus desenhou. Parará. Eu falo tanto e abro tantas janelas mentais que às vezes eu perco a janela mental. Mas eu acho que eu consigo concluir meu raciocínio. Se tu quiser lançar alguma pergunta das tuas 28 perguntas. Não, os 28 era só brincadeira aqui, né? Mas eu Claro, lembrei, que a gente vai falando. Eu bati na mesa. Lembrei que o Gé falou que não era pra bater na mesa. Mas bateu 20 vezes na mesa já, né? Mas agora eu vi que eu bati. Aí eu lembrei que eu tava falando do nosso pastor de jovens, né? E aí ele dizia que a poluição noturna era uma saída. Não é. Você pode viver sem. Não se sinta culpado se você teve. Mas você teve porque você se estimulou mentalmente ou visualmente. Querendo ou não querendo. Ponto. E aí, ele também dizia assim, cara, se você se masturbar, o problema não é a masturbação. O problema é o que você pensa. Porque aí, ele pregando, ele usava a caixa de retorno. Porque se você se masturbar olhando para essa caixa preta, para a caixa do retorno, até não teria problema. Mas o problema é que você, ao fazer isso, você está pensando em uma menina e você está pensando em fazer sexo com essa menina e aí você está pecando. É incorreto essa afirmação. Ainda que eu estivesse praticando a masturbação pensando numa caixa preta, o problema não é só o adultério mental que Jesus explica lá na frente em Mateus 5. Uhum. O problema é o derramar da semente fora do sexo, fora do coito, fora da conjunção carnal. Derramar semente é pecado de morte perante o Senhor. Lhes provo. Uhum. Gênesis 38, 8 a 10. Qual é a história aqui? Judá, o filho de das 12 tribos, um dos 12 filhos de Jacó, de Israel, Judá, acho que ele é o quarto filho, se não me engano. Ele tem 3 filhos. E esses filhos, o mais velho casa com Tamar. E aí ele morre. Deus não gostava do procedimento desse cara. Eu não sei o que ele fazia. A Bíblia não detalha, e Deus o matou. A Bíblia diz bem assim, Deus o matou. E aí o seu Onã, o segundo filho mais velho, ele tinha que casar pela lei. E agora eu vou explicar também um negócio muito profundo. Tomara que eu consiga manter a linha do raciocínio. Onã tinha que assumir a bronca, né? Tinha que casar com a cunhada. Para suscitar descendência pro irmão morto. Depois nós vamos explicar isso. Olha que loucura, né? Tu tinha que casar com a cunhada para suscitar nome pro irmão. E aí diz assim: então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão. Acho que eu falei a referência, né? Gênesis 38, de 8 a 10. Sim. Toma a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Essa frase para mim é estranha. Eu não sei como ele soube, mas ele sentiu que essa descendência não iria ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra. Olha só, ele fez tudo certinho. Ele casou com a cunhada, porque a lei... nem havia lei, cara. Eu tô falando errado. A lei vai vir 400 anos depois. A lei vem dos filhos de Levi 400 anos depois, lá em Moisés. Mas já havia uma lei oral. Eu sempre falo isso também quando eu ensino Bíblia, né? Havia uma lei oral que Deus passou para Adão, porque eles seguiam princípios que só foram escritos depois por Moisés. Ele sabia, ele estava ali para suscitar a descendência, mas ele, por algum motivo, ele sabia que não era para ele aqueles filhos. Ele, na hora
de possuir, eu tô tentando usar os termos bíblicos aqui, né? Ele, na hora de ejacular, ele fazia isso na terra. O tal do coito interrompido, né? Algumas pessoas praticam isso como método anticonceptivo. Não dá certo, né? Porque sempre existem prévias de esperma ali. Mas ele derramava na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Olha só, esse cara, ele derramava o sêmen na terra. Isso era mal a ponto de Deus matá-lo. E aí, quando eu ensinei isso pela primeira vez, o Odair me disse depois da aula, pastor, sabia que onanismo é um sinônimo de masturbação? Olha aí. E aí eu fui, e tá lá, onanismo, substantivo masculino, interrupção do coito antes da ejaculação, automasturbação manual masculina. Ó a gramática lendo a Bíblia. E aí tu vai, onanismo, etimologia, que é a origem da palavra, vem de Onã, da Bíblia. Olha que loucura. Então, Onã foi o pai da masturbação e do coito interrompido. Ele derramava na terra. E Deus o matou. Então, queridos, isso é tão profundo e tão sério que toda vez que tu bota no ralo, você está afrontando o Senhor e você só não morre porque nós estamos na época da graça. A tua semente carrega toda a carga do teu ser. Ela não foi feita para ser colocada no ralo, no vaso sanitário. Vocês estão, todo mundo aqui é adulto, tá entendendo o que eu tô falando. E quantas vezes eu fiz isso, você fez isso, e na ignorância você que tá nos assistindo fez isso. Isso é pecado diante do Senhor, isso é terrível. Então não interessa se você tá pensando na caixa de som. Se você está botando sua semente fora, você está praticando o onanismo que matou Onã. Você está praticando um pecado de morte diante do Senhor. Porque isso é tão sério. E aí agora nós vamos falar sobre os traços genéticos que você deixa na tua parceira. Essa lei, ela vem disso. Ora, a mulher Tamar casou com o filho mais velho de Judá. E a lei diz que tu tinha que ir casando para suscitar descendência para o primeiro. Como assim? Na prática, se Onã tivesse um filho, aquele filho era do irmão, não era dele. Porque a Bíblia traz um entendimento espiritual, mas de algo que também se reflete no físico. No corpo de Tamar haviam traços genéticos do irmão morto, o primeiro homem que a possuiu. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? A lei diz, até quando os saduceus chegam para tentar Jesus lá sobre de quem vai ser mulher, essa mulher na ressurreição, houve entre nós 7 irmãos, e morrendo o primeiro, o segundo, todos a possuíram, ela vai ser mulher de quem? 7 irmãos casaram com a primeira mulher, porque todos eles estavam, provavelmente a mulher era estéril, né? Todos eles estavam tentando suscitar descendência para o primeiro. A lei previa isso. Estão entendendo? Significa que o primeiro homem deixou uma marca nessa mulher que pode ser herdadas pelos filhos. Ai, pastor, tu tá me dizendo. Porque, infelizmente, a maioria de nós vem pro Senhor depois, né? E todo mundo teve uma experiência anterior. Então, você tá dizendo que, meu Deus, o meu filho, ele pode carregar a mulher apavorada ou o homem, olhando pra criança, mas será que não parece com o outro? Pode carregar traços genéticos do meu primeiro parceiro. Fisicamente, sim. Mas espiritualmente, isso é cancelado no momento que você vem para Jesus. Agora, se depois de você vir para Jesus, você continua levando uma vida daquele jeito, você está fadando os seus filhos a serem não só espiritualmente atacados por várias entidades, mas fisicamente influenciados por genéticas de outros homens. Bati na mesa de novo. Então, olha o tamanho da seriedade desse assunto, né? Eu abro várias janelas, mas eu acho que eu consegui linkar, né? É porque daí a gente remete para a aliança de sangue feita anteriormente, né? E se tem alguma coisa espiritual que carrega no filho, a única coisa que poderia biblicamente limpar é passar o sangue do cordeiro dos umbrais, né? É um né? sangue mais poderoso, exatamente. Graças a Deus, existe um sangue mais poderoso que foi derramado sobre a terra, que é o sangue de Jesus, que é o único sangue que nos limpa de toda essa porcariada. Então, amados, o altar do sexo, o altar do matrimônio, por que nós intitulamos esse podcast, né? Ele fala sobre altares, Zoom, altar do matrimônio e altar do sexo. E estamos falando mais de sexo. Por quê? Porque sem matrimônio não há sexo. Somos crentes, somos cristãos, está lá em Gênesis, está lá no início, né? Criou o homem e a mulher, por isso, portanto, por consequência, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso é uma vez só na vida e é para sempre. Então, só se fala de sexo porque se tem matrimônio. Então, o primeiro altar
é o matrimônio. Por isso que o homem e a mulher sobem ao altar, né? Ah, tu vai Exato. levar essa mulher pro altar, sim. Ali tu tá começando. E aquela cerimônia é que nem o batismo, cara. O batismo, ele é um símbolo da conversão que tu teve. Então, a cerimônia do casamento, ela é muito bela, às vezes ela é muito cara, mas ela é só um símbolo, né? No batismo é o contrário, tu te converte depois te batiza. No casamento é invertido, né? Tu faz a cerimônia, depois tu Consoma ela. consuma ela. E se tu não consumar, tu pode anular um casamento, inclusive, né? Legalmente. Né? Tu sabia que tu pode anular, porque se tu comprovar que tu não conseguiu a conjunção carnal, aquele casamento ele é nulo, civilmente. Sabiam disso? Acho que ainda é assim legalmente. Era, né? Se tu comprovar que um não quis interagir com o outro lá, você não consumou o casamento. O casamento, ele é consumado no leito, na noite de núpcias. Então, cara, é um altar poderosíssimo, reflete realidades espirituais eternas. Ele é um espelho da criação do universo. E a criação do universo, ela é da vida, né? Ela é um aliar-se do céu com a terra. E eu repito, isso não é elucubração da minha cabeça, nem paganismo. Quando eu cito Grécia, Egito e os índios brasileiros, não. A gente vê isso no Apocalipse, que o céu se unirá à terra novamente e vai haver uma nova vida. E eu quero, para terminar, como diz outro, que eu tenho aqui, ó, 10 minutos para nós encerrar. Pensemos. Se o que que vem de uma união, e isso é uma viagem da cabeça do pastor, tá? Não é uma doutrina, não é uma realidade. A Bíblia fala muito pouco sobre a eternidade, certo? A Bíblia fala muito pouco. Ela fala muito sobre o milênio, sobre o reino milenar, mas depois que vier a finaleira, que o Deus descer para a terra, não fala quase nada. É uma página em branco, sabe? E é para sempre, imagina. O que que surge do, da união do noivo com a noiva? Filhos. Sim. Filhos, né? Quando um noivo e uma noiva se unem, eles têm o poder de gerar novas vidas. Será? E só será? O que será que a igreja e Cristo vão produzir para a eternidade? Um novo mundo? Uma nova criação? Uma nova criação. Ai, pastor, que heresia. Não, cara. Repito, a eternidade é uma página em branco. A história termina com a igreja casando com Cristo. E daí virão felizes para sempre. E o que vai acontecer nessa história? Ah, pastor, mas como isso se daria? Não faço a menor ideia, cara. Não faço a menor ideia. Só sei que ele nos chamou para tão perto. Ele, como igreja, nos chamou para tão perto que nós poderemos participar de novas criações. Porque eu digo, a história é cíclica. Deus não vai parar e se aposentar e vai ficar todo mundo de braço cruzado. A história é cíclica. Fiz minha parte. Fiz minha parte. Não, as coisas acontecerão. E a igreja, eu e você, nós aqui, somos convidados. Não sei se houve coisas para trás, mas para nós foi dado a oportunidade de se linkar tão profundamente com Cristo que as coisas que ele produzirá para frente nós seremos participantes, porque nós somos um só corpo com ele, uma só carne com ele. Olha que loucura isso. Então, veja, assista esse podcast mais de uma vez. E quando você for coabitar, né, com entendimento com a sua amada esposa, né, lembra-te que o que está acontecendo ali é uma sombra e um prefácio de coisas espirituais eternas e poderosíssimas, sabe? E aí, isso vai te dar um temor. E aí, quando você estiver assim bem louco, carnal, querendo introduzir práticas imorais no teu leito, você, epa, isso aqui não é nem meu, cara. Isso aqui é algo a três, é eu, minha esposa e o Espírito Santo, sabe? Pastor, então você está querendo me dizer que a gente não pode introduzir tudo é válido em quatro paredes. Quem já não ouviu isso? Eu já ouvi de pastores isso. Tudo é válido a quatro paredes é uma ova. A Bíblia detalha. Né? E não é o objeto desse nosso podcast, não dá tempo, né, de falar sobre tudo isso. Mas a Bíblia detalha, inclusive, posições. Leia Cantares com atenção. Tua mão esteja debaixo da minha cabeça e o teu outro braço me abrace. Pensa na cena. Isso é uma posição sexual. Tá narrado ali. E também rechaça, né? Até as mulheres trocaram, Romanos 1,
Até as mulheres trocaram o uso natural do seu corpo por outro contrário à natureza. Até as mulheres trocaram o uso natural do seu corpo por outro contrário à natureza. Amados, existem orifícios corporais que são órgãos excretores. Falei bonito agora, né? Excretores é para sair fezes. Não é para sexo. Né? Ponto. Ponto, acabou. Consegui falar sem usar palavras de baixo calão, né? E com certeza agora, pastor, a gente pode finalizar com esse teu discurso, com essa tua fala no final, vai melhorar com certeza alguns relacionamentos, Amém. alguns casamentos, irmãos, porque isso Amém. foi edificante, foi esclarecedor. E se tu me permite, me corrige se eu estiver errado. Altares existem para sacrifício e adoração. Isto. Creio eu, então, que o leito conjugal é o altar para adoração. Adoração. O sexo é adoração? Total. Repito. Cara, que pergunta. Assim, é a adoração. Quando um homem e uma mulher no santo matrimônio se unem, eles estão adorando ao Senhor. Amém. E é uma celebração. Porque a adoração é uma celebração. Né? Quando nós estamos em culto, aqui nós estamos festejando. Então, e essa frase não é minha, é do meu irmão. Aquilo que não é celebrado, você perde o direito de possuir. Aquilo que você não celebra, você não é digno de ter. Ouça. Nossa. Acho que dá pra encerrar com isso. Nossa. Entendeu? Então, celebra, negão. Aproveita a mulher da sua mocidade. Irmã, não ter furto dessa celebração. Essa celebração, ela precisa acontecer. Conversem, né? Estabeleçam agenda, se for o caso. Tantas vezes por semana. Tal dia é o dia sagrado, sabe? Celebrem. Porque isso fecha portas de adultério, fecha portas de demônios atacarem a vida de vocês. E o nome do Senhor é glorificado. E só se ganha. Até o céu celebra. E todo mundo dorme bem, no outro dia acorda faceiro. Animado, né? Disposto para trabalhar. Então, amados, é assim, ó, é tirando o véu, como tu diz, quebrando a nós, pensando fora da caixa, falando preto no branco, somos adultos, né? Não precisamos ter papas na língua, porque hoje isso é falado abertamente em tudo que é lugar. Então, se os crentes, se a igreja, se pastores não falarem abertamente... Quem vai falar? Quem fala? A TV fala. Vai aprender aonde? Todo mundo ensina, e ensina podre, ensina errado. Então vamos aprender a beleza e a santidade que existe nesse altar, vamos preservar esse altar santo e imaculado, e o nome de Deus vai ser sempre exaltado. Glória a Deus por eu ter feito o curso de noivo com essa galera aí. Cara, Deus é bom. Pra quem participou sabe do que eu tô falando. É muito necessário. Muito obrigado, pastor Magos. Privilégio estar contigo aqui e voltaremos. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado por esse momento, esse tempo de mesa que tivemos, né? O pessoal de casa participou com a gente, o nosso tempo foi incrível, foi edificante, foi encorajador, foi emocionante aqui, a gente conseguiu ter esse tempo junto, conviver junto mais, junto de conhecimento da palavra de Deus, que é a nossa base moral. Amém. É o nosso guia para seguirmos, né? Desejo aí para todo mundo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde de quem está olhando em horário alternativo. E seguimos até o próximo. Valeu!